Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 36. Mateus 24, 36. Graças a Deus. Palavras de Jesus. Ele diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a uma hora em que não penseis. Amém? Amém. Graças a Deus. Senhor, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus, nessa palavra, ele nos exorta a sermos vigilantes. Todo cristão precisa vigiar. O que é vigiar? Você estar apercebido da hora, estar apercebido do tempo e estar realmente atento a todas as coisas. E Jesus, ele fala que ele vai voltar. Jesus, ele diz que ele voltará um dia. E ele diz, quando perguntam para ele que hora vai ser, e Jesus estava aqui como homem. Jesus é Deus, mas como homem ele esvaziou-se da sua divindade. E como homem ele não sabia o horário, ele não sabia o dia. Então, quando perguntaram a ele quando, ele disse: nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ele diz: só Deus sabe a hora. Porque naquele momento, Jesus, que é o Filho de Deus, estava aqui em carne. Ele se esvaziou da sua glória, da sua divindade, e plenamente como homem essa informação ele não tinha. Então ele disse uma coisa, ele compara e ele dá aqui algumas pistas, e ele compara os dias da sua vinda com os dias de Noé, em que Deus iria trazer um dilúvio sobre a face da terra. E o dilúvio, se você for olhar em todos os povos e livros escritos da terra, em todas as culturas da terra, nos livros antigos, você pesquisar lá, você vai achar, houve um dilúvio que inundou toda a terra. E Jesus diz aqui, vai acontecer do mesmo jeito. E como que eram os dias anteriores ao dilúvio? Antes que viesse o dilúvio, Deus chamou Noé e deu a ele uma missão. Disse: Noé, construa uma arca para salvar você e a sua família e os animais. E Noé constrói uma arca na medida que Deus passou para ele. Deus dá as medidas, né? E dá as medidas da altura, largura, da altura da arca, tudo, como fazer, compartimentos, tudo certinho. E Noé trabalha 100 anos para construir essa arca. Durante 100 anos, Noé e a sua família construindo uma arca no seco.
E o povo olhava e diz: Noé vai navegar aí na montanha? O que você vai fazer com um barco onde não tem água? Mas Deus tinha dito a Noé: virá um dilúvio sobre a face da terra, prepara a arca. E Noé trabalhou durante 100 anos. Assim é hoje em dia. Os pregadores, a palavra de Deus saiu por toda parte dizendo: olha, Jesus vai voltar. E tem muita gente que já está escutando isso há tanto tempo, diz assim: ah, já ouvi isso desde que eu era criança e agora ele não veio. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus está dando tempo para que mais gente se arrependa. Talvez se ele tivesse voltado há 50 anos atrás, você estivesse perdido. Parou para pensar nisso? Talvez você não estivesse com salvação ainda, não tinha conhecimento de Jesus, não tinha se arrependido dos seus pecados. Então Deus está dando tempo. Mas ele disse, Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, em que as pessoas que moravam na mesma região, no mesmo país, eles estavam vendo uma arca ser construída, eles estavam levando a vida deles do jeito que eles queriam, eles viviam, faziam o que eles queriam, que bem entendiam, do jeito que queriam, e não estavam nem aí com a vontade de Deus. Eles estavam vivendo a vida deles desapercebidos, embora eles olhassem para aquele lugar onde Noé estava lá, cada batida daqueles machados, daqueles martelos, estava anunciando: vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. Mas eles não acreditaram, não deram crédito, e os anos passaram, e eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, construíam, edificavam, estavam levando a vidinha deles normal, e não estavam apercebidos daquela arca que estava sendo construída e o que ela significava. Aquela arca significava que haveria um dilúvio, era a marca visível de algo que ainda não estava sendo visto. Era só uma palavra que Deus tinha dado: haverá um dilúvio, Noé, prepare a arca. E ele sai preparando a arca, e os vizinhos caçam de Noé, eles não percebendo. Diz aqui que eles estavam vivendo essa vida normal, estava tudo certo, até o dia em que Noé entrou na arca. Deus disse: Noé, entra na arca. Noé entra na arca e Deus fecha a porta. Não é Noé que fecha a porta, é Deus quem sela a porta da arca. E aí, o que acontece? Eles não perceberam, aquele povo não percebeu, até que veio o dilúvio, começou a chover, as águas começaram a subir. Diz que as fontes do abismo se abriram. Não é que chovia só, saía água da terra, saía água das fontes do abismo. Águas que hoje estão embaixo da terra subiram para a superfície, e caiu chuva e as águas começaram a subir. E diz que eles não tinham percebido, até aquele dia eles não tinham percebido, e veio o dilúvio e os levou a todos. E Jesus diz: assim será também na vinda do Filho do Homem. Muita gente desapercebida, muita gente não está vigiando, muita gente não está aguardando, esperando. E o conselho que nós temos é o seguinte: espere Jesus para hoje. Certa vez, quando eu era bem jovem, eu lembro, eu estava na igreja lá em Osasco, um grupo de jovens, e um dos jovens disse assim para mim, disse assim para nós ali conversando, os jovens: eu não vou estudar, não vou arrumar emprego, não vou estudar, porque Jesus vai vir mesmo, então não preciso estudar, não preciso nem trabalhar, porque logo Jesus vem e pronto, está tudo resolvido. E eu disse para ele uma coisa:
Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Ele disse para a gente vigiar. E eu disse para aquele jovem: olha, você tem que fazer o seguinte: trabalhe como se Jesus fosse demorar 100 anos. Estude, trabalhe, faça o que você tem que fazer, mas vigie como se ele fosse voltar hoje. Os anos passaram, não sei se ele fez o que ele precisava. Se ele não fez, ele ficou bem enrolado. Não é verdade? Mas é assim, nós não sabemos a hora. Uma coisa que Jesus disse, ele disse: vigie, esteja vigilante, porque vai ser de surpresa. Vai ser de surpresa, como foi nos dias do dilúvio. E Jesus diz aqui: vão estar 2 no campo. Vai ter 2 trabalhando no mesmo serviço, no mesmo emprego, na mesma empresa. Jesus vai levar um e o outro fica. É uma cena diurna. Estão trabalhando junto, um vai, outro fica. Estão 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. E diz que estarão, tem um outro versículo que diz: estarão 2 numa cama, de noite. Será levado um e deixado o outro. Sabe por que tem cena diurna e noturna? Porque a terra é um globo. É dia aqui, é noite no outro lugar. E o arrebatamento acontecerá, a vinda do Senhor acontecerá na mesma hora em toda a terra. Então vai ser dia num lugar, vai ser tarde no outro, vai ser noite no outro. Então Jesus disse que estarão trabalhando juntos, estarão 2 na mesma cama, muitas vezes o marido e a mulher. Será levado às vezes um e deixado o outro. Porque o que quer dizer isso? Que cada um é responsável pela sua própria salvação. O marido não vai conseguir salvar a sua esposa, a esposa não vai salvar o seu marido, porque ela é crente e o marido não é, não. Cada um deve estar preparado, cada um tem que cuidar da sua própria salvação. Tem gente pensando: a minha esposa é crente, minha esposa ela é fiel a Cristo, então eu vou pegar uma rabeira, né? Eu quero dizer que não tem rabeira. No dia do arrebatamento, quem é de Jesus vai, e quem não é fica. Quem está preparado vai subir, e quem não está preparado vai ficar aqui. E aí vai ser muito terrível. Serão os dias da tribulação. Diz aqui: vigiai, porque vocês não sabem a que hora o Senhor vai vir. Vigie. A nossa vida tem que estar em constante vigilância. Você já imaginou a pessoa que quer se dar bem? O pessoal pensa que quer se dar bem, entre aspas, né? Tem gente que acha que está se dando bem, mas está realmente perdendo a alma. Nós não somos daqueles que procuram se dar bem, tirar vantagem, mas nós somos daqueles que servem ao Senhor em todas as coisas, sabendo que o Senhor vê tudo. O Senhor Jesus nos olha, Deus nos olha, e Ele nos coloca na sua balança. Sabe aquela balança de braço, com 2 braços? Sabe o que é justiça? É quando os 2 lados estão equilibrados. Quando a nossa vida fica pensa, e de repente um lado fica mais pesado. A gente fica que nem o Belsazar, que Daniel interpretou na parede a escrita e disse: está escrito, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, que quer dizer: pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino entre os medos e os persas. Naquela mesma noite Belsazar morreu. Naquela mesma noite ele foi morto, porque a sua balança estava desequilibrada. Então, irmãos, a gente tem que ter uma vida em equilíbrio. A gente não pode estar pendendo, não pode estar torto, não pode estar em falta, não podemos estar
realmente desequilibrados, mas ele disse: vigie, porque você não sabe a hora que o Senhor vosso Deus virá, a hora que o Senhor Jesus vai voltar, você não sabe. E tem outra coisa também, tem gente dizendo assim: mas Jesus vai demorar. Mas irmãos, tem tanta gente que está partindo encontrar Jesus antes, não é? Tem a volta de Jesus que vem para todos os que o esperam, mas tem o dia individual que a gente vai encontrar com Jesus. Tem o dia que a gente não sabe a hora também, não sabe o dia, não sabe a hora, e de repente chega a hora. E isso não tem que dizer que é novo, que é velho, que é criança, não. Todos nós somos mortais e todos nós podemos ser chamados à presença de Deus, e quando chega a hora não dá para dizer não vou. É ou não é? E quem é que sabe se vai ter tempo de pedir perdão e de falar: Deus, me perdoa, eu estou andando errado, mas agora eu quero me consertar. Tem gente que não tem esse tempo. É ou não é? Tem gente que tem gente que não. Mas ele diz aqui: vigie, porque você não sabe a hora que você vai encontrar-se com o Senhor teu Deus. Você não sabe a hora. Considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele ficaria vigiando. Ele não deixaria o ladrão entrar na casa dele. Mas ele disse que o Senhor virá como ladrão de noite. Para muita gente ele virá como um ladrão de noite. Para quem vigia, não. Se você estiver vigiando, esperando e vivendo em santidade diante do Senhor, sabendo que você foi chamado para ter uma vida eterna e que isso tem valor para você. Nós temos que saber o que a gente quer. É aqui agora que você quer, então. Mas se você quer a vida eterna, então você deve dar valor ao que tem valor, a eternidade, e saber que vale a pena sacrificar todo o resto por causa daquilo que está prometido para você. Considerai que ele virá como um ladrão de noite. Portanto, vigie, estai apercebidos, porque o Filho do Homem vai vir a uma hora que você não pensa, uma hora que você não sabe, uma hora que você não está esperando. O nosso encontro com o Senhor, a gente não sabe. Quem é que sabe a hora que vai encontrar com Jesus? Que Jesus venha ou que a gente vá? Quem é que sabe disso? Nós não sabemos. Mas Jesus disse a todos nós: vigie. No capítulo 25 do mesmo livro, ele fala a respeito de uma parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens trata de um casamento. E no casamento daquela antiguidade, eles contratavam as moças para que elas trouxessem as lamparinas, e elas acendiam as lamparinas, e elas entravam para a festa, e elas iluminavam a festa, elas carregavam a luz. Então aqui essa parábola é isso. Tem muita gente que pensa que as 10 virgens seriam as 10 esposas. Não é isso não. Amém? As 10 virgens eram as moças que vinham para iluminar o casamento. E diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, as imprudentes, tomaram as suas lâmpadas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, suas vasilhas com as suas lâmpadas. Significa que a gente tem que ter combustível.
Nós temos que ter combustível para a vida. É para aguentar o tempo todo. É para a vida, né? Não pode ser alguém que seja como essas virgens loucas que não tinham combustível. O combustível delas acabou. Diz aqui que demorou o noivo. Demorou, elas dormiram e quando acordaram, as loucas disseram: as nossas lâmpadas estão apagando, acabou o combustível. É claro que as prudentes, que eram prudentes, falaram: olha, vão comprar lá com quem vende, porque para que não seja o caso que acabe a nossa e a de vocês. E à meia-noite, viu que ele falou lá? Que é como o ladrão da noite. À meia-noite, esse é o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite, que diz: ouviu-se um clamor que dizia: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então as virgens prudentes prepararam as suas lâmpadas. E as virgens prudentes, as suas lâmpadas estavam acesas. Mas as loucas disseram: as nossas lamparinas estão apagando. Irmãos, a gente não pode faltar combustível para a nossa vida. Tem que ser para toda a vida. Ninguém vai chegar no céu com lamparina apagada. Temos que ter combustível para a vida, irmãos. Temos que nos abastecer em Jesus, no Evangelho, na Palavra de Deus, para a gente estar realmente cheios deste combustível que vai manter a nossa lamparina acesa. E elas saíram para comprar. Era hora de receber o noivo, de entrar na festa, mas elas não estavam lá, elas foram buscar na hora errada. Significa que muita gente vai querer buscar na hora errada. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto é tempo, invocai enquanto está perto. Então ele diz que elas foram comprar, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Acabou a oportunidade. E depois chegaram também as outras, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque vocês não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É o que Jesus diz para a gente: vigie. Você não sabe a hora do encontro, você não sabe a hora que vai encontrar-se com Ele. Então esteja vigilante. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Tessalonicenses 4. Tessalonicenses 4:13. Primeiro aos Tessalonicenses 4:13. Paulo dizendo à igreja: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Dorme aqui é morrer, tá? Nós não vamos chegar primeiro do que quem morreu. Porque o mesmo Senhor, o Senhor Jesus, Ele descerá do céu com um alarido, com um barulho, com a trombeta de Deus, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para, juntamente com eles, com os que morreram, que agora ressuscitaram, e vamos encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
Jesus vai voltar, irmãos. O dia da volta do Senhor diz que vai ser esse toque da trombeta, este alarido e essa voz do arcanjo. Para esse mundo vai ser um piscar de olhos. Vai ser, pronto, já foi. Não dá para se preparar nesse dia. O dia do arrebatamento é num piscar de olhos. Para aqueles que estão sendo arrebatados, vai parecer um tempo grande, maior, porque nós vamos subir. Vamos ver o Senhor, vamos ver os anjos do Senhor, vamos ver o Senhor vindo nas nuvens do céu e vamos encontrá-lo. Mas este mundo não o verá. E vamos encontrar o Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor Jesus. Vai ser um dia maravilhoso. É um dia maravilhoso para quem subir, não é? Mas é um dia muito complicado para quem ficar para trás. É ou não é? Um dia muito difícil para quem fica para trás. Capítulo 5 do mesmo livro dos Tessalonicenses. Ele diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Amém? Por quê? Porque as pessoas estão dormindo. Agora a gente é dito, Jesus diz: olha, esteja apercebido. Não é dormir, de você ir para a cama, dormir e repousar, não é isso. É esse sono espiritual, da qual o apóstolo disse certa vez: acorda tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Dessa dormência espiritual que muitas vezes abate a pessoa e a pessoa está sonolento e não percebe o que está à sua volta. E ele diz: ele virá como ladrão de noite. E muitos vão dizer: a paz e segurança, está tudo bem, não vai ser agora não. E ele diz: então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos das trevas nem da noite. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Amém? Graças a Deus. Você guarda essa palavra, você pense nisso, irmão. O investimento vale a pena. Vale a pena ser fiel a Deus. Eu vou dizer uma coisa: ninguém perde nada por confiar em Deus. Você não perde por confiar em Deus. Você não perde por obedecer a Deus e por estar vigilante, estar realmente sóbrio diante de Deus, aprovado diante de Deus. Você precisa se apresentar diante de Deus aprovado. A pior coisa que tem é quando você faz uma prova, chega lá, vai olhar a lista, está escrito lá: reprovado. Quem já fez uma prova e foi reprovado? É ruim, não é? Então a gente tem que se apresentar a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos aqui e abençoe também aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.